provável fim do inquérito das fake news, restaria ainda o inquérito das milícias digitais, que entre os investigados tem ali o dono do X, o Elon Musk. Mas a má notícia para o STF, nesse caso, é que Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, já avisou que Elon Musk precisa ser protegido por ser um super gênio. Acha que isso foi um recado, Arthur? Pavinato, eu suspeito que nos próximos 4 anos, alguns ministros do STF não serão bem-vindos nos Estados Unidos. Acho que é melhor eles se programarem viagens para a Europa. É uma sugestão. Pavinato, você sabe que na semana passada eu estive lá no Acre, Rio Branco e Brasileia, estive em Florianópolis, né? E quarta-feira agora estarei em Chapecó. Nos eventos da semana passada, em 100% das perguntas que eu fiz para os empresários, a principal resposta foi: hoje o maior problema do país é a insegurança jurídica protagonizada pelo Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, o que a nossa Corte Suprema está fazendo é atrapalhar também a economia. Não bastasse todo o desrespeito à Constituição, todos os problemas jurídicos, a economia também sai perdendo com essas atitudes. Você acha, Arthur, que, por exemplo, por simetria, poderia haver algum empecilho ao desenvolvimento de atividades de empresas brasileiras como a JBS, que é quem financia não só esse establishment do PT e financia também muitos dos eventos do Supremo Tribunal Federal, ou seja, é um financiador de tudo o que está acontecendo aqui. Você acha que poderia haver algum tipo de embargo, algum tipo de sanção às atividades da JBS lá nos Estados Unidos? Olha, é um risco, Pavinato. Lembrando que a JBS é financiada também pelo BNDES. Então, ela financia por um lado e recebe financiamento do outro com dinheiro público, né? Então é uma situação meio surreal. Agora, se os Estados Unidos vão chegar a esse ponto de olhar empresa por empresa e dizer assim, aqui você não entra, não sei. O que o Trump já anunciou é que ele vai sobretaxar produtos importados em geral, principalmente da China. O Brasil que coloca as barbas de molho, porque se a gente bobear, a gente também vai ser sobretaxado. Acho que foi um recado do Trump para o STF, Tomé? Olha só, a gente vive momentos bem difíceis aqui no Brasil e o mundo todo está vendo tudo isso. O Elon Musk foi uma das pessoas que lutou de verdade pela nossa liberdade de expressão, que demonstrou o que estava acontecendo no X, que foi colocado basicamente durante um período para fora do país, uma rede internacional, uma rede onde a maioria das pessoas se comunicam, e hoje nós temos a figura dele muito fortalecida ao lado do presidente Trump. Então eu acredito que as coisas vão começar a aparecer cada vez mais, e ações vão ter que ser tomadas aqui no Brasil, porque o que todo mundo quer é que a lei seja cumprida. O que todo mundo quer é que o Supremo Tribunal Federal, com as suas decisões, defendam a população. E não coloquem todos nós de joelhos, como nós estamos hoje, com medo de falarmos, pessoas presas, famílias totalmente desestruturadas e essa grande insegurança jurídica que nós temos. Isso é muito claro para o Brasil. Qual a segurança jurídica que nós temos? Quando decisões são tomadas o tempo todo, cada hora indo para um lado, indo para o outro, focando somente um lado, não focando o outro. Então eu creio que muitas coisas virão pela frente ainda. Porque se a gente olha bem, uma das guerras que os Estados Unidos trava é com o narcotráfico, sempre foi. Desde o Reagan tem uma queda de braço pesado com o narcotráfico. Aí a gente pega, tem um ministro dos transportes, Renan Filho, filho do Renan, que diz essa barbaridade. Os narcotraficantes preferem os portos e aeroportos brasileiros. A gente vê uma execução, parece Nova York, dos anos 70 e 80, dominado pelas 5 famílias da máfia, né, em que se executava à luz do dia e que as polícias eram cooptadas. A gente vê uma cena dessa, né, uma cena de Nova York pré-Rudolph Giuliani, que foi advogado do Donald Trump, aliás. A gente vê isso acontecendo no Brasil. A gente vê que acontece no Brasil o seguinte fato, que pessoas que se manifestam não têm os direitos que a lei e as leis lhes dão, os direitos que são gozados por traficantes. A rainha do tráfico teve domiciliar porque tinha 2 filhos pequenos, fugiu do país. A Débora Cabeleireira, que escreveu com um batom uma frase dita por um ministro do Supremo Tribunal Federal, com 2 filhos menores de idade, ou seja, enquadrada ao benefício da domiciliar, teve esse benefício negado por alta periculosidade. Logo, o ministro Alexandre ele diz que uma narcotraficante internacional, conhecida como rainha do tráfico, é menos perigosa que uma dona de salão de cabeleireiro com 2 filhos pequenos, sem antecedente criminal, só porque ela escreveu com batom uma frase dita para o ministro.
Quando a gente vê que todos os traficantes no Brasil têm direito à audiência de custódia e cerca de 2 mil brasileiros não têm direito a essa audiência de custódia. E tudo que vai acontecendo no Brasil, essa liberação via Supremo Tribunal Federal de quantidades de maconha, ou seja, tudo aqui acena pró-narcotráfico. E quando a gente fala isso, a gente recebe processo do governo por estar queimando a legitimidade do governo. Mas o que é isso? Por que não respondem? Por que não nos dão entrevistas? Por que só vão no programa do Luciano Huck? Por que só vão na Ana Maria Braga? Por que só vão numa emissora em que eles pagam milhões, centenas de milhões para fazer propaganda? Por que não falam com o povo? Por que não falam conosco? Então, essa mensagem, que mensagem é essa? Será que vai haver esse endurecimento logo de cara, no dia 20 de janeiro, ou já nos primeiros dias, professor Sono, contra o establishment brasileiro vindo do governo dos Estados Unidos? Primeiro, me parece que eles vão estudar muito bem a situação do Brasil. Era diferente do que estava acontecendo, porque o Brasil era deixado de lado, porque afinal de contas era apenas um país a mais que poderia estar fazendo alguma política inadequada. Agora não. Os interesses norte-americanos, eles são aquilo que regem a política externa norte-americana e o interesse dos governos norte-americanos. A diferença que tem entre o democrata e o republicano é que o republicano ele é mais consciente desses interesses e trabalha em função deles. O democrata quer defender os seus interesses, mas quer envolver o mundo inteiro para defender no lugar deles. Não há razão. Todos os problemas mundiais que foram em escala ampliada tinha governo democrata no poder. Sempre o democrata faz uma porcaria para o sistema internacional. Já o republicano não. Então o que eles vão fazer? Eles vão pensar quais são os interesses dele. E aí eles vão verificar alguns pontos que são essenciais. Um deles, qual é a simpatia ou proximidade que o Brasil tem, afinal de contas, com a China? Esse é um ponto essencial. 2, qual é a possibilidade que tem este governo de abrir espaço para o Irã? 3, qual é a possibilidade que esse governo tem de abrir espaço para a Rússia? Porque são 3 inimigos estratégicos norte-americanos. Um pela potência econômica, outra pela potência bélica e outra pela potência já tem o espaço do Irã, né? Aqueles 2 navios, um deles sim, ainda condenado internacionalmente, atracados no nosso porto. Mas aí, a reboque disso, feita essa avaliação, o que eles vão chegar à conclusão? Quais são as ações do governo brasileiro que, sim, interferem na segurança nacional dos Estados Unidos? E, a partir daí, eles vão atuar. E, dentro desse processo, eles fazem escalas. E a primeira escala é quais são as personalidades que estão enchendo a porcaria da paciência, para não dizer outra coisa. E essas personagens já estão listadas. Certamente, num prazo breve, eles vão entrar para quebrar contra essas autoridades que são ilegais, que são antidemocráticas, que são criminosas, mas que usam do aparato do Estado brasileiro para fazerem o que querem. E dentro de fazer o que querem, estão prejudicando os interesses norte-americanos. Por qual razão eu digo isso? Porque os norte-americanos não estão pensando nos interesses do Brasil, estão pensando nos interesses dele. Mas os interesses norte-americanos colocam a reboque os nossos interesses enquanto democracia. E nós precisamos dos norte-americanos nesse momento como nunca precisamos na nossa história. Nunca nós precisamos tanto como nós precisamos desse governo, que é um governo que tem a maioria no Senado, maioria na Câmara, dançaram. Maioria no Judiciário, Bebel, tomou. E a maioria também dos governadores. Significa o quê? Os republicanos, que têm uma visão conservadora da história, do mundo, da política e da economia, estão controlando os Estados Unidos e vão dar adeus para aqueles que entenderem esses valores e quiserem se associar. E se associar aos norte-americanos não significa ceder para os norte-americanos. Norte-americanos não são chineses, ok? Eles não querem o nosso território. Eles preferem controlar as economias. Ponto, já é o suficiente. Só para encerrar, eles entendem a diferença entre império e domínio. Império é o controle de homens por homens. Domínio é o controle do espaço por homens. Outrora, para você ter o império, você tinha que ter o domínio, controlar o território para controlar as pessoas. Hoje você não precisa mais. Você pode ter um império se você tiver uma associação com uma economia interconectada e pessoas que entendam a lógica de um capitalismo desenvolvido com alta tecnologia. Quem precisa do domínio hoje é a China.